A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta aqui no nosso seminário, né? Como havíamos prometido semana passada, estamos aqui de volta já pela segunda vez. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí pegar o seu papel, seu caderno, sua caneta e vamos dar continuidade, ok? Eu vou me organizando aqui para a gente ir se engajando na aula. Vai publicando essa live. Divulgue o nosso trabalho. Quero convidar também algum dos irmãos que fazem parte do grupo Formandos 2023 para que esteja publicando o link lá no grupo Formandos 2023, tá bom? Eu vou abrir aqui o celular para estar acompanhando os comentários, que eu estou trabalhando com 2 celulares, um fica gravando com a câmera traseira e eu fico com o outro aqui para responder os comentários. Tá bom? Estávamos na primeira matéria de teologia sistemática, que é a matéria Conhecendo a Deus, ou teontologia, ok? Já me fala aí se o som está bom, se está com qualidade, fazendo um favor. Dá uma posição a alguém aí, tá bom? Eu estou entrando aqui já. Bom, vamos falando aí se o som está com qualidade ou não. Que a imagem para mim está perfeita. Fico muito feliz por isso. Eu sei que alguns dos irmãos agora estão no culto, né? Vamos lá então? Você que está entrando aí, já diga o seu nome, para que eu possa estar saudando você com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer incomensurável estar aqui. Mais uma vez para a glória de Deus. Como é bom estar aqui, né, meus irmãos? Semana passada tivemos uma aula muito abençoada. Estivemos também na cidade de Monções, pregando a palavra de Deus, ali no Pastor Ivan, na Igreja Profética Sacerdócio Real. Amanhã estaremos numa página chamada Conexão com Deus, no Facebook do nosso amigo pastor Danilo Bonifácio, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Aliança com Deus. Vai ser forte também ali. Quero convidar todos vocês para que estejam conosco aí nesse programa amanhã às 20 horas. Às 20 horas. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Só estou divulgando aqui no grupo, né? Para que os irmãos possam entrar. Para a glória de Deus. O Márcio Poletti, o diácono Márcio Poletti, se ele estiver por aí, se ele puder entrar também com a gente, um grande homem de Deus, muito importante também aí, que tem nos apoiado também nesse seminário. Já vou saudar cada um de vocês que estão aí conosco, ok? Vamos lá? Temos uma pessoa já assistindo conosco, gostaria que você dissesse o seu nome, para que assim, já temos 2 pessoas, para que assim eu possa saudá-lo, tá bom? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos lá? Diga o seu nome, fazendo um favor. Diga o seu nome. 3 pessoas aí, ó. Diga o seu nome, que está conosco aí, ó. Temos 3 pessoas na live, eu gostaria que você citasse o seu nome. Diga de onde vocês diga a paz do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou seguindo o nosso trabalho, ok? Estaremos aí ministrando durante 1h30 aproximadamente. Vamos lá? Na aula passada eu estive falando sobre isso aqui, ó. Na aula passada. Olha só. Toda a teologia sistemática, ela é tridimensional. Deixa eu pegar as canetas aqui. Toda a teologia sistemática, ela é tridimensional. Então, olha só. Nós aprendemos que teo significa Deus, logia significa ciência. Sistemática significa a ordem sistemática dos fatos, ou a cronologia dos fatos. A narrativa em ordem cronológica. Aí eu citei um exemplo, para você ler o livro o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, todo mundo diz, gostaria de ler o Novo Testamento, como que eu faço para ler o Novo Testamento? Aí eu deixei uma dica, né? Leia Lucas e Atos. Por quê? Porque Lucas, como ele era médico, ele era um médico de Paulo, ele escreveu com mais detalhes o Evangelho de Jesus Cristo, né?
Ele foi mais minucioso. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, você vai ver que Teófilo era um grande aristocrata da época, um homem de posses, e ele manteve o ministério de Lucas, bancando toda a estrutura que Lucas precisava para escrever o livro de Atos, né, de Lucas. E depois, mais tarde, ele escreveu a sua segunda carta, né, o seu segundo livro, vamos dizer assim, né, que é Atos dos Apóstolos. Então, Atos é continuidade de Lucas, e é o mesmo autor. E as epístolas paulinas, as epístolas gerais, as epístolas pastorais, vai nascer dentro do livro de Atos, né? As viagens de Paulo, mesmo ali, nas viagens dele, é que vai nascendo as epístolas paulinas. E depois você lê o livro de Apocalipse, que aí você vai ter uma visão panorâmica de todo o Novo Testamento. Ok? E se você é um novo convertido, assim como me foi indicado, eu quero indicar para você também, para que você leia, como um novo convertido, o livro de Provérbios. Pega uma caneta, isso é muito importante, tá? Tinha uma caneta por aqui. Você pega uma caneta e anote tudo que você lê no livro de Provérbios. É um dos primeiros livros mais importantes para você ler aí, é o livro de Provérbios. Então, olha só. Toda a teologia sistemática, agora um outro detalhe que eu expliquei também na aula passada, ela é tridimensional. Já está falando aqui de 3 dimensões. Então toda a teologia tem 3 dimensões. Toda a teologia sistemática ela é tridimensional. Tá? Deixei esse rascunho do flipchart. Eu estou com outro flipchart novo aqui. Estou com outro flipchart novo, eu já usei ele já algumas folhas, no seminário ali na cidade de Monções. Então vamos lá, aí eu estava explicando que a eternidade e o tempo são tridimensionais, ok? Deixa eu colocar aqui para você entender. Olha só, aqui é o tempo. Aí vendo? Então, ó, a eternidade ela tem o da eternidade, o era da eternidade e o será da eternidade. E o tempo, ele tem o passado, o presente e o futuro. E Deus, ele vive, ele habita na eternidade. E o homem, ele vive, ele habita no tempo. E o tempo está dentro do presente, do da eternidade. Tá bom? Então Deus na eternidade agora, ele vê o seu passado, presente e futuro de uma só vez, como tudo estivesse já acontecido. Então Deus, ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã. Ele sabe quem vai nascer amanhã, quem vai morrer. Ele conhece, o homem conhece o teu passado. O homem perdoa você baseado no seu passado. E Deus perdoa você baseado no seu futuro. As pessoas olham para você e dizem, mas fulano de tal se arrependeu dos seus pecados? Fulano de tal está na igreja? Não dá para acreditar. Ele não valia de nada, né? As pessoas vão dizer assim, porque as pessoas julgam você com base no seu passado. Só que Deus, ele perdoa você com base no seu futuro, acreditando que você será melhor amanhã. Então é aí que reside a misericórdia de Deus, tá bom? Deus perdoa você baseado no seu futuro, porque ele sabe que se ele te lavar com o sangue de Jesus, que tira o pecado de todo homem, né, você vai ser uma pessoa especial que vai salvar outros pecadores, né, através do seu testemunho de vida. Então o tempo está dentro do presente, né, da eternidade. Então por isso que Deus já sabe quem está salvo, quem será condenado, né? E aí isso dá uma confusão muito tremenda, e as pessoas passam a acreditar naquela doutrina da predestinação, que é um assunto que eu preciso de explicar ainda para vocês, ok? Esse detalhe. Vamos lá então? Já vou saudar os irmãos aí que estão conosco, tá? Não estou esquecendo de vocês não. Aí eu estava explicando também o homem, né, a respeito do homem, que o homem é tridimensional. O homem ele é a alma que tem espírito e habita num corpo físico. E também estava explicando que temos aí o céu dos homens, que é onde o homem domina, né, os pássaros voam, o avião voam. E também temos o segundo céu, que é o céu, as regiões celestiais, que está em Efésios capítulo 6, o verso 12, o céu dos homens, Salmo 115, verso 16, aqui, nas regiões celestiais, é aonde habita, né, ou aonde reside os demônios. Aqui é conhecido como domicílio
demoníaco. Tá? Os demônios, o diabo não está no inferno, como muita gente está falando que o diabo está lá no inferno, fez uma reunião no inferno para destruir você. Isso é papo furado, isso é uma falácia, ok? Satanás não está no inferno, ok? Põe isso no seu coração. Ele será lançado no poço do abismo, lá em Apocalipse capítulo 20, ali a partir do verso 1, 2, 3 e 4, você vai ver que Satanás ainda será lançado no poço do abismo, que ainda não é o inferno, meu amigo. Olha, ali no Armagedon, no final do Armagedon ele vai ser lançado. Depois ele vai ficar preso no abismo durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos ele vai sair para outra batalha chamada Gog e Magog, rapaz. Aí depois dessa batalha chamada Gog e Magog, que ele será lançado direto para o inferno. Então não fica falando, rapaz, que o diabo está no inferno fazendo uma reunião para destruir sua família. Isso é uma besteira que nós temos que tirar do nosso meio. Mas como aquilo que a gente aprendeu, que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Então eis aí uma mentira que se tornou uma verdade durante milênios, entendeu? Há mais de 1000 anos. E agora como que nós vamos tirar isso da cabeça do povo? Porque as pessoas não gostam de ler, as pessoas não gostam de estudar. A cada 12 pessoas, só 3 está provado, né, biblicamente, que gosta de estudar. Então infelizmente as pessoas vão falar besteira. Ok? Aí nós temos que ficar corrigindo todo o tempo, né? Aquela discussão que não leva a lugar algum. Continuando. Então, temos aí o terceiro céu, agora também o terceiro céu. Toda a teologia sistemática ela é tridimensional, né? Expliquei sobre o tempo, a eternidade, expliquei sobre o homem, agora estou explicando sobre os céus. Ah, mas eu aprendi que tem 7 céus. Se nós fôssemos falar do céu dos homens, sobre atmosfera, biosfera, estratosfera, toda a cosmofera, né? No caso do sentido aí chegaríamos a 7 céus. Mas estamos falando do ponto de vista bíblico, e não do ponto de vista científico ou astronômico, ok? Estamos falando aqui do céu dos homens, regiões celestiais, e o céu de Deus, que é o terceiro céu, aonde Paulo foi arrebatado. Lembra lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 4, conheço um homem que há 14 anos, se fora do corpo, se no corpo não sei, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não são lícitas a dizer para os homens. Ok? Vamos lá então? Então está muito bem detalhado, não tem como você inventar, meu amigo, não invento. A palavra de Deus ela é pura, ela é cristalina, ela é limpa e é muito fácil de ser compreendida. Aí eu expliquei também sobre a tridimensionalidade do tabernáculo de Moisés. Lembra do tabernáculo de Moisés? Lá em Êxodo, capítulo 25, onde ele começa a levantar as ofertas para a construção do tabernáculo, e no capítulo 40, onde ele inaugura o tabernáculo. Então lá temos o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Então lá eu tenho o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Olha só, as 3 dimensões, a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Aí eu expliquei aqui, olha só, o tabernáculo, quando Deus fez o tabernáculo, certo? Deus ordenou para que Moisés fizesse o tabernáculo, Deus estava pensando no homem, tá vendo? Assim como o homem é tridimensional, o tabernáculo também é tridimensional. Deus vinha falar com o sumo sacerdote no Santíssimo, assim como o Espírito de Deus fala no seu espírito humano, ok? Então não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus falando no teu espírito humano. Vamos estudar isso aqui em antropologia. Vamos tratar esse assunto minuciosamente. Ok? Vamos lá em partes, para você não se perder aí. Eu peço para que você esteja compartilhando. Deixa eu só comentar aqui e saudar alguns irmãos que estão nos acompanhando. Né? Claudianor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom tê-lo aqui conosco. Quero saudar também Karina Melo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Congrega ali conosco. A pastora Priscila Mendonça. Né? Glória a Deus pela sua vida. Verônica Romero, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda. Também o nosso irmão querido Diácono Márcio Poletti, Adriana Vasconcelos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Johnny Aparecido, glória a Deus pela sua vida. Johnny Aparecido, a paz do Senhor Jesus. Quem mais está conosco aqui? Adriana Vasconcelos, Karina Melo, Adriana Vasconcelos de novo, Priscila Mendonça, a paz do Senhor Jesus. Você que está acompanhando a gente de algum lugar de fora, né, que não seja daqui de Votuporanga, ou que seja também daqui, diga alguma coisa aqui para que apareça o seu nome, ok? Aí eu vou estar saudando você aqui, né, ok? Glória a Deus. Divulga o nosso trabalho, compartilhe essa live, tá, com seu amigo, compartilhe, vamos distribuir conhecimento,
ok? Vamos semear conhecimento na vida de outras pessoas. Olha só, então temos aqui o átrio, o lugar santo e o santíssimo. E no átrio temos o altar de sacrifício, a bacia. Você pega uma Bíblia tua, uma Bíblia pentecostal, se você tiver uma Bíblia pentecostal na sua mão aí, eu já vou te sugerir o que você vai fazer. Você vai pegar a sua Bíblia pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, vai no livro de Êxodo, lá no capítulo 25, ao lado do capítulo 25, ao lado do capítulo 26, eu vou virar aqui para você ver, olha só, Pastor Fernando Venâncio, a paz do Senhor Jesus Cristo, olha aqui, você vai lá, deixa eu mostrar com muito amor e carinho aqui para você ver, tá? Olha só, aqui você vai lá na Bíblia Pentecostal, você vai encontrar esse desenho, na Bíblia Pentecostal, essa Bíblia aqui, essa Bíblia Pentecostal, eu sempre peço para os irmãos ter ela em mãos, ok? Aí você vai lá, tem esse desenho aqui, tá? Nesse desenho aqui tem o desenho do tabernáculo, Aí você vai ter que decorar essas peças do tabernáculo. Um exemplo, no átrio tem o altar de sacrifício, não diga altar de holocausto, porque o altar de holocausto, os crentes faz muita confusão, os estudantes da Bíblia, né? Entre altar de sacrifício e altar de holocausto. Holocausto é o todo, o sacrifício é em partes, tá bom? São algumas coisas que são queimadas no altar de sacrifício. O altar de holocausto é queimado as entranhas do animal, as tripas do animal é queimada ali também. Tá, no altar de holocausto, é um altar de terra que fica ao lado do tabernáculo. É um assunto um pouco desconhecido até mesmo daqueles que fizeram esse desenho, tá bom? Então, altar de holocausto é o que fica fora, tá bom? É o que fica fora. O altar de sacrifício é o que fica dentro, e aqui está o altar de holocausto, infelizmente. O altar de sacrifícios fica aqui no átrio, depois a bacia. Então, o animal ali era imolado e era queimado as suas partes no altar de sacrifício, ok? Depois o sacerdote se lavava na bacia, trocava de vestes, né? E colocava o sangue num recipiente e entrava para dentro. Aí ele participava aqui, da mesa dos pães asmos, onde tinha 12 pães, né? Pães da proposição. E ele estava aqui nesse lugar um pouco escuro e era iluminado pelo candeeiro, ou candelabro, tá? Eu tenho um candeeiro ali que está guardado lá dentro. Não dá para mim pegar agora. Então eu vou mostrar para vocês. Com 7 lâmpadas. E esse lugar aqui, que era um lugar de cortinas, né, coberto com peles de animais, pele de texugo. Então aqui tinha esse candeeiro, esse candelabro que fica aceso o tempo todo, iluminando essa mesa aqui, E aqui temos um altar de incenso, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava com 2 pozinhos aromáticos, e ele jogava esses 2 pozinhos aromáticos em cima desse altar de incenso, já com as brasas, que era tirado daqui, trazida para cá, certo? E queimava esse incenso, e era um cheiro muito agradável. Se tornava um cheiro muito agradável, e subia uma fumaça, criava-se uma fumaça intensa, né? Uma fumaça intensa aqui nesse ambiente, aqui nesse cômodo. Então não se sentia, daqui de dentro, não se sentia o cheiro de sangue dos animais que era imolado aqui, porque não podia ter cheiro de carne nem cheiro de sangue aqui na presença de Deus. Então na presença de Deus não pode ter cheiro de carne. Então os 2 pozinhos aromáticos que aqui era colocado no altar de incenso, no incensário, certo? Produzia um cheiro agradável, um cheiro muito forte de especiarias, ervas de especiarias aromáticas. Então esse cheiro impedia que o cheiro de sangue chegasse lá. Aí ele abria essa cortina aqui, certo? E aspergia o sangue sobre a arca da aliança, onde tinha o pote de maná, a vara de Arão e as 2 tábuas da lei aqui no Santíssimo. E Deus vinha, a glória de Deus vinha sobre a tampa do propiciatório, certo? Vinha sobre a tampa do propiciatório e Deus se revelava ao sumo sacerdote aqui nesse lugar, tá bom? Então temos aqui o átrio, o lugar santo e o Santíssimo. Você precisa de estudar isso. Tem esse desenho aqui na Bíblia Pentecostal, aí em Êxodo, entre o capítulo 25 e o capítulo 26, você vai encontrar nessa Bíblia aqui. Ok? Ou senão você digita aí o Tabernáculo de Moisés no Google, dá um Google aí que vai aparecer para você. Tá bom? Adilson de Souza, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Jean Santos. Glória a Deus, Deus seja louvado. Olha, meu sonho é ter o pastor Jean Santos aqui conosco, tá? Grande homem de Deus. Vier para Votuporanga nas agendas e aqui em casa que tu vai ficar, hein?
Fernanda Foster, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então? Então explicamos aí, ó. Então tem pessoas que vai para o culto, ele adora a Deus só no corpo. O corpo dele está na igreja, certo? Então ele está onde? No átrio. Se ele está no átrio, olha só, ele está no primeiro céu, o céu dos homens. Tudo para ele é um problema, estive explicando isso para vocês, né? Lembra da tridimensionalidade? Então, para ele, ó, o pastor é um problema, a irmã do ciclo de oração é um problema, é aquele irmão que é do átrio, aquele um que só fica na porta, ele só fica pro lado de fora da igreja, ele só vai no banheiro, ele bebe água toda hora, entendeu? Ele fica lá fora assim, ó, assistindo o culto de longe, ele fica olhando para a rua, e fica olhando para a porta da igreja, fica olhando para a calçada, para os corredores da igreja. É aquele homem que está no primeiro nível, é o obreiro de primeiro nível, de primeira categoria ali, sabe? Ali ele é o primário, né? Ele está no prézinho ainda, é o que está aqui, ó. Para ele tudo é morte, né? Ele não saiu do batismo das águas ainda, ele morreu em Cristo, né? Aceitou a Cristo, né? Foi batizado, mas não sai do primeiro nível, né? É aquele irmão que é um problema com fofoca. Mas depois temos o irmão do segundo nível, já é aquele um que o quê? Ele aceitou Jesus, foi batizado na bacia, participa da Santa Ceia do Senhor, olha só, ó, ele tem os dons do Espírito Santo, é um adorador no altar de incenso, só que para ele, ó, ele está aqui, ó, ele não adora a Deus em espírito e em verdade, ele adora a Deus de corpo e alma, e não de espírito. Então ele está em que nível? Ele está nesse segundo nível. Esse segundo nível, ele está no segundo céu, é aquele irmão que vê demônio em tudo. Lembra? Ele põe o playback, o CD está arriscado, o diabo está no som. Deu o microfoninho, ó, o diabo está se levantando. Ele vai para o culto, o pneu furou. O pneu estava careca, rapaz. O pneu furou. Irmãos, o diabo tentou me impedir de chegar no culto. Vigia, rapaz. Entendeu? Presta atenção. Acabou a energia da igreja. Ah, o diabo que está impedindo. Meu amigo, aconteceu. São coisas naturais, acontecem. Né? Com certeza. O diabo tenta impedir você? Com certeza. Mas nem tudo é o diabo. Né? Tem coisas que o diabo fala, Deus, essa aí não foi eu não, hein? Cuidado, Deus, os caras estão me acusando demais, porque já basta o diabo acusar os irmãos, né, conforme está escrito no livro de Apocalipse. Agora os irmãos estão começando a acusar o diabo de tudo. Tem coisa que o diabo nem sabe o que está se passando na sua vida, você está jogando a culpa nele, meu amigo. Não estou defendendo ele aqui não, mas só que para você entender. Ok? Então, ó, primeiro, tem gente que adora Deus no corpo, no ato, outros adoram Deus em alma, no lugar santo. Só que está escrito em João capítulo 4 que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Olha só, em espírito e em verdade. Lembra que eu disse para vocês que Deus, olha só, vou fazer uma nuvenzinha aqui, ó. Olha aqui, eu vou fazer uma nuvenzinha aqui, ó. Deus, ele vinha aqui, ó, nessa nuvem e se revelava ao sumo sacerdote aqui no Santo dos Santos. Lembra disso? Ele se revelava aqui. Então Deus, ele se revela ao homem no espírito do homem. Olha só, Deus, ele se revela ao homem no espírito do homem. Por isso que eu digo, não endureçais o vosso coração quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então o coração, conforme está em Hebreus capítulo 4, verso 12, o coração está aqui é a mente, tá? Aqui, ó, é o corpo, alma, espírito, aqui temos dois véus, ó. Temos aqui o véu chamado mente e temos outro véu aqui chamado coração, ó, coração, ok? Não confunda aí. Aí eu preciso explicar para vocês depois os atributos do espírito, tá, o coração que é a zona de conflito, os atributos da alma, o instinto da mente e os sentidos do corpo. Isso aí é para outra aula que nós vamos explicar esse detalhe para vocês aqui, como que funciona, tá, na exatidão. Então, quem está aqui, ó, quem adora a Deus em espírito, tá vendo, em espírito, ele encontrou com a arca. Né? O que tem dentro da arca, que eu expliquei para vocês na aula anterior? Dentro da arca tem o pote de maná, que representa a experiência com Deus no deserto. Temos a vara de Arão, que representa o ministério que floresce. E também temos o quê? As duas tábuas da lei, dentro aqui da Arca da Aliança. O que representa as tábuas? Aquilo que Davi escreveu, né? Eu escrevi as tuas leis na tábua do meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Então você tem que ter as leis de Deus escritas na tábua do seu coração para você não pecar contra Deus. Você tem que ter a vara de Arão, que é o ministério teu que floresce diante dos homens. Entendeu? É isso que você tem que ter. Você tem que ter o pote de maná dentro de você. O que representa o pote de maná? É a experiência que Deus cuidou de você no deserto. Uma pessoa madura, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe o que é da vida. Ok? Vamos lá? Vamos continuar. Deixa eu folhear aqui, agora eu vou começar no flip chart novo. Só vou folhear algumas folhas aqui, que eu tive em Monções, ministrando uma aula, aí eu usei aqui
mas eu vou já continuar aqui na tridimensionalidade, ok? Para nós entendermos. Vamos lá? Deixa eu saudar meus irmãos que estão aqui conosco, assistindo. Jerusa, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Fernanda Foster, a paz do Senhor Jesus Cristo. Adilson, a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Jean Santos, vários irmãos estão aqui. Estamos aqui em quase 10 irmãos, né? Bênção de Deus. O som está saindo bom aí para vocês? Me fala aí, fazendo um favor, se o som está bem. Vamos lá? Aí. Glória a Deus. Pastor Jean Santos, olha aí. Ó, estamos fazendo aquilo que o homem de Deus disse, né? Esteja ministrando aí. Tem pessoas que Deus impede de que esteja com você na sua casa. Vamos lá então? A palavra trindade, olha que eu vou falar. A palavra trindade, não use essa palavra trindade. Uma, porque essa palavra trindade, né, não existe na Bíblia. Use a palavra divindade. Vamos lá então? Porque a palavra trindade, trim, vem de três, dade vem de Deus. Na palavra, você acabou de dizer que existem 3 deuses. Então, estou ensinando para você uma linguagem bíblica. Presta atenção, uma linguagem bíblica. A palavra correta é divindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome que se dá a isso? Divindade. Ok? A natureza do homem não é pecaminosa. Agostinho que inventou isso. A natureza do homem é humana. A natureza dos anjos é espiritual. Hebreus capítulo 1, verso 14. A natureza dos animais são terrestres. A natureza dos peixes e das aves são aquáticas. Ok? E a natureza de Deus é divina. Até quando vai pegar isso aí, rapaz? Pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos lá então, ó. Quero explicar isso para vocês, ok? Temos aqui, ó. A palavra trindade. Essa palavra trim, olha só. Na palavra, trim, vem de 3. Dade vem de deuses. Né? Aí a pessoa fala, nós cremos na Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas, biblicamente falando, o que existe é divindade. Vou explicar aqui para vocês aqui, ó. Divindade, tá? Quando você for usar essa palavra, use ela corretamente. Olha aqui, ó. Divindade. Ronaldo, mas eu falei e tive problema. Você vai falar e vai ter problema. Não fale isso para ninguém. Fique com isso para você, tá? Aprenda, anota isso no seu caderno, na sua Bíblia, na contracapa da sua Bíblia, que você vai encontrar isso. Ok? Onde que eu vou encontrar a palavra divindade na Bíblia? Romanos capítulo 1, verso 20. Eu vou explicar para você com muito amor e carinho. Ó, Romanos capítulo 1, verso 20. Outro texto. Já vou ler para vocês, tá? Atos capítulo 17. Capítulo 17, o verso 29. E também Colossenses capítulo 2, o verso 9. Vamos encontrar aí, tá? A palavra divindade. Qual que é as pessoas da divindade? As pessoas da divindade. Olha aqui, ó. Temos aqui. Hoje você conhece, ó, o Pai, ok? O Filho e o Espírito Santo, ok? Só que qual que é o nome deles? Qual que é o nome deles de fato? Olha aqui, ó. Ancião, olha só. Ancião de dias. Vamos achar os textos. Depois, qual que é o nome do Filho? O Filho chama-se Verbo. Lembra? Esse você sabe, em João capítulo 1. E o Espírito Santo chama vínculo da paz. Vínculo da paz. Tá? Qual que é o outro nome? Jesus, ele tem 240 nomes. Hello! Eu disse para você que Jesus, ou melhor, ele tem mais de 240 nomes. Ok? Para sua surpresa. Quem é a Trindade? Por que 3 deuses? Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, 13. Olha aqui, ó. Olha só, em Apocalipse 16, 13, você tem a Trindade. Quem é a Trindade? Em Apocalipse, você tem aí, ó. Deixa eu abrir aqui para nós ver. Eu vou explicar para vocês verem.
Apocalipse, capítulo de número 16. Deixa eu pegar uma Bíblia mais nova aqui. Acompanhe conosco aí, acompanhe conosco. Saudar Cláudia Batista de Lima, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua vida. Quem estiver aí conosco, fala alguma coisa aí, dê um glória a Deus, um aleluia, manda um coraçãozinho, tá bom? Nos incentive a esse trabalho. Eu estou aqui por trás dessa câmera, na frente dessa câmera, né? Trabalhando com muito amor e carinho. Parece que é fácil a gente estar aqui, mas não foi fácil, tá bom? Vamos lá, Apocalipse capítulo de número 16. Apocalipse número 16. Pastor Fernando, Deus seja louvado pela sua vida, divulgue nosso trabalho. Apocalipse 16, verso 13, olha só. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Olha só. Da boca do dragão, da boca da besta, olha só. E da boca do falso profeta. Então quem é o dragão? Olha só. Temos aqui, ó, o que é a trindade diabólica? A trindade diabólica que temos aí, ó. Temos uma trindade diabólica. Temos aí o dragão, ok? Temos aí, ó, a besta. Que besta que é essa? Essa besta aqui, ó, a primeira besta do livro de Apocalipse, são 2 bestas. A primeira besta é o anticristo, a segunda besta é o falso profeta. Então essa besta aqui, ó, é o anticristo. Essa besta aqui, ó, deixa eu ver se... Isso mesmo. Só confirmar com os irmãos aqui. Isso, essa besta aqui, ó, é o anti-Machia, o anticristo. O anticristo. Tá? E esse aqui é o falso profeta. Olha aqui, ó, o falso profeta. Então eu tenho aí, ó, uma trindade. Eu tenho uma trindade diabólica, mas o correto não é você usar a palavra trindade. O correto, eu estou dizendo para você, foi uma palavra criada no seminário, tá? Ela foi lançada em um seminário, né? Há centenas, para não dizer mais de 1000 anos aí atrás, e está difícil de tirar essa palavra trindade do nosso meio, porque o correto, biblicamente falando, à luz da Bíblia, estou dando 3 textos aqui, vamos ler os 3 textos. O correto é divindade, tá? Aí, ó, a divindade, ó, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Ó, o ancião de dias é o Pai, o Verbo é o Filho e o vínculo da paz é o Espírito Santo. Vou explicar para você aqui à luz da Bíblia. E aqui ninguém é maior que ninguém, ok? Ninguém é maior que ninguém, tá? Ó, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são deuses, são Deus. Os 3 é um só Deus com 3 almas. É um só Deus com 3 pessoas. A alma é pessoa, tá? Isso é muito importante você entender. Claudionor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor. Vamos lá? Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Hoje, graças a Deus, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Conseguimos aí uma melhor internet, assim como eu havia prometido, né? Eu fiz a aquisição de uma internet de alto padrão. Espero que não caia mais as lives. Fizemos também a aquisição de um roteador de 6 antenas para melhorar também aí essa transmissão, ok? É uma internet cabeada. Eu acredito que até agora tem sido um sucesso. Vamos lá? Abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, ou melhor dizendo, abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Se algum dos irmãos sentirem no coração de vez em quando estar comigo aqui, tá? Estiver dentro do nosso alcance, que os irmãos venham aqui nos visitar e fiquem conosco aqui na live, participar da live, tá? Está bem aberto para isso. Quero também saudar nosso irmão querido pastor Diego Ornelas, ali da cidade de Valentim Gentil. Vamos lá? Os irmãos, deixa eu só pegar uma caneta aqui. Aí. Estou marcando tudo na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso de número 29. Irmão Diego, divulgue aí o nosso trabalho, publique o nosso trabalho aí.
pedir para alguns irmãos publicarem. É Atos capítulo 17, verso 29, estamos falando sobre a divindade. Para você usar a palavra divindade, não trindade, tá? Mas não queira discutir com ninguém sobre isso. Que quando eu estudava, eu estudo até hoje, graças a Deus, mas no começo, ali no ano de 2004, 2005, 2006, eu queria enfiar isso na cabeça das pessoas, para elas não falarem mais trindade, falarem divindade. Meus irmãos, eu arrumei um monte de inimigo com isso. As pessoas começaram a me odiar, porque eu queria mostrar uma verdade para eles, e mostrar que eles estavam no caminho que não levaria a lugar algum. E eu fui criando inimigos. Então, o tempo foi, e as situações, as circunstâncias, foi me amadurecendo para que eu não discutisse com ninguém. Entendeu? O tempo falaria por si próprio, e hoje a maioria deles ficaram pelo caminho. Alguns deles têm que pedir bênção para a gente ainda, né? Para sentar para aprender, que eles viram que estavam errados. Então, o tempo vai curar algumas situações e vai te trazer maturidade. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Também eu quero pedir para o Márcio Poletti, enviar o link para o pessoal de Presidente Prudente, de Venceslau, ali de Oswaldo Cruz, toda aquela turma ali, tá? Pessoal de Bebedouro. Vamos lá? Atos, capítulo 17, verso 29, diz assim, ó. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, marca aí na sua Bíblia, divindade, seja semelhante ao ouro, 1, prata, 2, ou pedras esculpidas, 3, por artifício e imaginação dos homens. Então não cuideis que a divindade. Quero deixar registrado aqui, ó, eu sei que não vai dar para fazer isso, porque a câmera está longe, mas eu tenho aqui em Atos capítulo 17, o verso de número 29, aqui, ó, no verso 29, eu tenho a palavra divindade. A palavra divindade, a palavra trindade não está na Bíblia, meu amigo. Né? É pecado falar trindade? Não estou dizendo isso. Eu não estou falando isso. Não estou chamando ninguém para discussão, não. Longe de mim isso. Só estou pedindo para que os irmãos que estudam conosco, os que não estudam conosco, pode ficar à vontade. Mas quem estuda conosco, eu peço para que use a palavra, a terminologia divindade, tá? Só para quem estuda conosco. Use essa palavra, que é uma palavra bíblica e uma palavra mais clara para explicar, né? Ok? Vamos lá? Divindade. Então não cuideis que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedras preciosas. Então não cuideis que a divindade, conforme Atos 17, 29, seja como ouro, prata ou pedra preciosa. Ou seja, o ouro é mais caro do que a prata, e a prata é mais cara do que as pedras esculpidas. Então não cuideis que Deus é assim. O texto está dizendo. Não cuideis que Deus um vale mais, outro vale médio, outro vale menos. Não está dizendo isso. O texto está dizendo, o texto está dizendo para você não pensar assim. Não cuideis, não penseis que a divindade seja como ouro, prata e pedras esculpidas. Ou seja, não pense que Deus é maior que o Espírito Santo é inferior a Jesus. Não pense isso, porque cada um faz o seu papel, ok? Na realidade, a questão de Jesus ser o Filho de Deus foi um trato, apenas um trato, porque do ponto de vista divino, Jesus não é Filho de Deus, ok? Porque Jesus é Deus. Agora, do ponto de vista humano, Jesus ele é Filho de Deus porque o Espírito Santo colocou ele no óvulo de Maria, certo? E ele foi gerado no ventre de Maria. Foi apenas um trato que está em Hebreus capítulo 1, verso 5. E eu vou explicar isso para você melhor lá na matéria de Cristologia, para você entender, ok? Porque do ponto de vista divino, Jesus é pai de Maria. Você sabe disso aí, ok? Lembra disso aí? Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, pluralidade. Disse Deus, eis que o homem é como um de nós, pluralidade. Você vê ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todo mundo junto ali. Então, do ponto de vista divino, Jesus é pai de Maria. Mas do ponto de vista humano, Maria é mãe apenas do corpo físico de Jesus, porque Jesus já existia antes da fundação do mundo. Ok? Ou melhor dizendo, não há princípios nem fim de dias. Né? Jesus não tem nem princípio nem fim de dias. Quando é que passou Deus existir? Uma pergunta para você. Quando foi que Deus passou a existir?
Que era que Deus passou a existir? Quando Deus passou a existir? Essa pergunta já passou no seu coração, na sua cabeça? Então lá vai a resposta. Deus nunca passou a existir, porque Deus não tem princípios, nem fim de dias. Deus só é lo que era, lo que é, lo que habla de ser. Né? Estou falando isso, barro da unção do Espírito de Deus sobre a sua vida. Ok? Deus sempre existiu. Não houve um período no tempo ou na eternidade que ele deixasse de existir, porque ele é Deus, por isso que ele é Deus, ok? Tá aí, vamos lá, Diego Ornelas, glória a Deus, rapaz, como é bom ter vocês aqui conosco, né? Olha só, vocês estão na casa de vocês, todos acomodados, né? Aí descansando nesse frio, eu estou aqui em casa, no fundo de casa aqui, compartilhando esse conhecimento que Deus nos deu aqui, e colocando esse conhecimento dentro da sala da sua casa, na palma da sua mão, através do seu celular, do seu notebook, até mesmo da sua televisão. Tá ali o Adriana Vasconcelos, o pastor Márcio, que está fazendo a obra também. Eu acho que ele está em Presidente Prudente, né? O William solteiro agora. Ele está ali no quarto do hotel assistindo nós. Cláudio Honor Batista de Deus, Deus seja louvado. Tem mais alguém por aí? Pastor Fernando Venâncio, homem de Deus, prega demais esse menino, né? Ele mora no nosso coração, te amo, rapaz. Quem está conosco aqui também? O Márcio, né? Evangelista Márcio, a Karina, Cristiane, está conosco, né? Jerusa, pastor Jean Diego, com certeza, meu pastor, a Jerusa é mãe do meu pastor Jean, e a pastora Rúbia, né? Estamos numa construção de uma grande igreja em Votuporanga, nossa igreja sede ali, a Igreja Profética Bom Samaritano. Adilson de Souza, Adilson, rapaz, esse menino nós estudamos junto ali em Cardoso, né? Grande homem de Deus, fico feliz por ele, viu? Pastor Jean Santos está com a gente aqui também, a nossa irmã Zilda Oliveira, Thaís Cristina, Tainã Souza, Priscila, paz do Senhor Jesus Cristo, né? Mateus PHP, rapaz, saudade de você, meu amigo. Olha, Deus seja louvado pela sua vida. Estou tirando só esse tempo para saudar os irmãos aqui. Já vamos voltar aqui no nosso trabalho, tá? A Verônica Romero, glória a Deus pela sua vida. Irmã Verônica, né? Deus seja louvado pela sua vida. Meu Deus, né? Quantas pessoas boas, hein? Pastora Shirley Souza, apóstola, pastora Shirley Souza, e também o pastor Jorge Souza, ali da Igreja Unida de Fernandópolis. Meu Deus do céu, viu? Saudade de comer aquela janta depois do culto ali na Igreja Unida, viu? Você vê o que eles fazem ali? Isso tá pegando, viu? Esse negócio de janta depois do culto. Lá em Monções foi forte. Segunda-feira tivemos uma galinhada lá top, viu? Pastor Ivan, pastora Natane, olha, sem comentários, foi forte demais. Dia 29, na Igreja IGAP, aqui em Votuporanga, o pastor Lucas Souza, ele não está presente aqui na live, porque ele está tendo culto. Vai ter ali uma janta forte, um seminário de arrebatamento, eu acredito que vai ser sobre o arrebatamento, e no final vai ter uma janta aí, eu acho que alguém vai estar divulgando aí o banner, vai ser muito forte, dia 29 na Igreja IGAP. Eu queria sei se é para divulgar, já estou falando aqui já. Vamos lá? Vamos lá então? Então, falamos sobre a divindade. Deixa eu explicar melhor sobre a questão da divindade, né? Sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Há um só Deus, mas porém três almas. Então, imagina aqui, um ovo. Imagina que nós temos um ovo. E nesse ovo temos aqui, um ovo. Isso mesmo. Imagina um ovo. Temos aqui 3 gemas dentro desse ovo. Então, quantas unidades nós temos aqui de ovos? Um ovo só. Um ovo só. Só que dentro desse ovo temos 3 gemas. Ok? Então isso aqui é para você entender a divindade. Então Deus, olha aqui, Deus é assim. Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. Deixa eu fazer aqui para você ver aqui, Deus, ele é espírito. Olha só. Deus, tudo isso aqui é espírito. É como se fosse a clara do ovo. O que mantém a unidade das 3 gemas dentro de um ovo? É a clara do ovo. Então Deus, ele é espírito. Olha aqui para você entender. Deus, ele é espírito, a sua essência, a essência de Deus. Deus, ele é espírito.
e tem 3 almas. Quais são as almas? Olha só, temos aqui, ó, alma 1, alma 2 e alma 3. Quem são essas almas? Almas é igual que eu falei para vocês, pessoa. Tá bom? Então temos aí, ó, alma 1, alma 2, alma 3. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Ok? Ninguém existiu primeiro do que ninguém. Os 3 sempre existiu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Deus não tem princípios nem fim de dias. Isso está em Isaías. Tá? Não me lembro o texto. Se alguém lembrar o texto aí, já escreve aí. Então, olha só. Então eu tenho aqui, ó, alma 1, o alma 1. Podemos dizer que o alma 1... qual que é o nome do alma 1? Jeová. Qual que é o nome do alma 2? Jeová também. Qual que é o nome do alma 3? Jeová também. Olha só. Jeová. Ok? Mas então temos 3 Jeovás? Sim, temos 3 Jeovás. Mas um só Deus, olha só. Você vê aqui, ó. Um só. Olha aqui, ó. Deus. Depois vamos achar esse texto aí. Vamos achar os textos. Como que é o nome do Jeová 1? Como que é o nome do Jeová 2? Como que é o nome do Jeová 3? Vamos colocar aqui? Esse aqui é conhecido como ancião de dias. Olha só, para você ver, ó. Olha só. Ancião de dias. Ancião de anos é homem. Como Deus não tem anos de idade, Deus tem dias, né? São eternidade, porque Deus se move na eternidade. Não que Deus tem dias que ele tem idade, não. Estou falando de eternidade, né? Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, ó, temos um ancião de dias. Temos aqui, ó, o vínculo da paz. Quem é o vínculo da paz? Então, vamos descobrir quem que é. E temos aqui o verbo. Lembra? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus, rapaz. Olha só, João capítulo 1, verso 1. Você já decorou esse texto. Então, hoje, você que está nos acompanhando, os irmãos que estão nos acompanhando, né? Guilherme Marques Rodrigues, ei, rapaz, saudade de você, viu? Olha só, a Karina Cristiane mandou um texto aí, Isaías 43:10. Eu vou até colocar aqui, hein? Se estiver errado, a culpa é do Márcio aí, ó. Olha só, Isaías 43:10. Vamos lá. Eu disse para vocês, prepara o coração de vocês, prepara o caderno de vocês, um caderno novo, prepara uma Bíblia nova, compre um jogo de caneta coloridas, tá? Que agora vamos pegar para valer agora, vamos até o final, tá? Mudei tudo aqui. Compramos um equipamento novo e estamos aqui em alta. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá? Então, quem é o Jeová 1? Quem é o Jeová 2? O Jeová 3? Né? 3 Jeovás são 3 Jeovás, só que é um só Deus, tá? Um só Deus. Vamos achar esse texto, é um só Deus. Então aqui eu tenho um ovo, como se fosse um ovo, e a clara desse ovo é que mantém a unidade dessas 3 gemas. Quem já nunca abriu um ovo aí que tinha 3 gemas, né? Ou 2 gemas, né? Você não abriu um ovo e tinha 2 gemas lá dentro, ou 3 gemas? Então é como se fosse um ovo com 3 gemas. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Não estou dizendo que Deus é um ovo, presta atenção, rapaz. Eu estou fazendo uma analogia para você entender, então estou usando um nível baixo para você entender. Então, ó, como se fosse um ovo com 3 gemas. O que mantém a unidade é a clara. Então, Deus ele é Espírito, que tem 3 almas: a alma do Pai, a alma do Espírito Santo e a alma do Verbo, que é de Jesus. Então, você conhece o Pai, né? Vou dizer aqui, ó, você conhece o Pai, não é assim? Você conhece o Pai? No Antigo Testamento não tem a palavra Pai e a palavra Filho relacionada a Deus. Você não vai encontrar a palavra Pai e a palavra Filho relacionada à pessoa de Deus, tá? Só no Novo Testamento você vai encontrar: este é o meu Filho querido, em quem eu tenho amor e prazer, quando Jesus sai das águas, ok? Aí temos aqui, ó, o vínculo, ele hoje você conhece como Espírito Santo, certo? E o verbo você conhece como filho. Tá? Jesus, a palavra Jesus é o nome do ministério do Filho.
tá? E Cristo significa ungido, ok? Então por isso que é Jesus Cristo, né? É um ministério ungido. Hoje Jesus não tem mais o nome de Jesus. Você sabia disso aí? Lá em Apocalipse você vai ver que Jesus ele tem um novo nome no céu. Olha só. No céu, o nome de Jesus é um nome que foi dado acima de todos os nomes, para que todos os joelhos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem, né, diante dele. Então o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Só que Jesus ele tem um novo nome. Isso está em uma das promessas que Deus escreveu que Jesus escreveu para 7 igrejas, né? Entregou para os anjos, né? Quer dizer, pediu para que os anjos escrevessem. Então você vai ver, né? E eu darei uma pedrinha branca, nela escrito novo nome também. Ali escreverei sobre ele o meu novo nome, né? Jesus agora tem um novo nome. Você tem que entender isso aí, ok? Tem pouca gente. Um dia eu estava pregando numa igreja, eu disse que Jesus tem um novo nome. Os irmãos quase desligaram o microfone, rapaz. Eu fiquei com muita dó, fiquei muito triste nesse lugar, sabe? Ali porque a gente vai vendo, né, os lugares que você vai passando, o nível de conhecimento, que as pessoas não querem ler, as pessoas gastam tempo com outras coisas na vida e não querem se dedicar na leitura, né, da palavra. Você como ministro de Deus, você tem que ler, você tem que entender. Você, para ser consagrado ao pastorado, biblicamente falando, você tinha que ter conhecimento do livro de Levítico e também ter conhecimento do livro de Hebreus. São 2 livros aí que você tem que ter entendimento dele. Para você ser um advogado, você tem que conhecer ali as leis, não tem que conhecer as leis. Para você ser um juiz, você tem que ter conhecimento de leis. Para você ser como se fala, uma autoridade em determinadas áreas, você tem que ter conhecimento de leis daquela autoridade. Porque você é uma autoridade. Agora, você é uma autoridade eclesiástica e não tem conhecimento das leis de Deus, entendeu? Você só conhece 2 mandamentos, entendeu? Às vezes nem os 2 mandamentos você tem conhecimento direito, não sabe nem explicar, né? Então isso aí é preocupante. Eu tenho dó do povo que você alimenta eles, né? O pessoal aí, tá? Não vou falar nada não, para não entristecer muita gente. Vamos lá? Então aí diga amém. Deixa eu saudar os irmãos aqui. Vaso Fernando. Jane Silva, paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Compartilha aí. Depois eu vou tirar foto aqui e vou estar mandando no grupo Formandos 2023. Se você quer fazer parte do grupo Formandos 2023, eu peço para que você esteja procurando meu WhatsApp nessa página. Nessa página tem o meu WhatsApp e me diga lá, Ronaldo, me inclua no grupo Formandos 2023 e lá estarei colocando você para a glória de Deus. Vamos lá então? Vamos achar aqui Ancião de Dias? Vamos achar aqui o vínculo da paz e o verbo? Vamos colocar texto bíblico aí? Daniel capítulo 7. Vamos lá, Daniel capítulo 7. Deixa eu achar aqui. Daniel capítulo 7. Quero colocar esse texto aqui para vocês. Daniel capítulo 7. O verso 13. Daniel capítulo 7, verso 13. Você coloca aí para Ancião de Dias. Olha aqui, ó. Daniel 7, 13. Deixa eu ler para vocês. E eu estava olhando nas minhas visões da noite. Então marca aí, visões da noite. A maioria das visões dos profetas, grande parte delas foi à beira de um rio, quando você lê o livro de Ezequiel, tá? Mas quando você lê o livro de Daniel, você vai ver que ele estava tendo visões noturnas durante a noite. Nas minhas visões da noite, né? E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E esse filho do homem era Jesus, que dirigiu-se ao ancião de dias, que é o Pai, e o fizeram a chegar-se até ele. Então, o Daniel capítulo 7, verso 13, é igual ao Apocalipse capítulo 5, tá? Ele está ligado com o Apocalipse 5. Então você vê aí, o filho do homem que dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram assentar. Então, o filho do homem, que é Jesus, no caso, dirigiu. Então, Daniel está tendo uma visão de 470 anos para frente, ok? Isso é muito importante, né? Deus, ele arrebatou um homem do passado para o futuro. Assim como Deus pode pegar um homem do futuro e arrebatar pro passado.
ou o homem do presente arrebatar para o passado. Deus fez isso. Deus arrebatou João na ilha de Patmos para trás, para Atos capítulo 1, no dia da ascensão de Jesus. E Deus pegou Daniel, no capítulo 7, e arrebatou para frente, no dia de Atos capítulo 1. É coisa extraordinária. Se eu tiver tempo, eu vou explicar isso depois para vocês. Vamos lá? Agora vamos achar a palavra verbo, o verbo. Vamos lá, o verbo. É algo extraordinário. Isso aí, pastor Márcio, coloca pra gente aí que é muito importante. É os textos aí para ajudar os irmãos. A irmã Jane Silva. Depois chama no zap lá que eu coloco lá, tá bom? Eu adiciono no grupo, te envio o link. Abre a sua Bíblia agora no livro de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos achar a palavra verbo. Cecília Bittencourt é minha mãe, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua vida, minha mãe. Vamos lá? João capítulo 1, diz assim, ó, no princípio, o verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João vem pregando da luz, e a luz é Jesus. Gostaria de explicar isso. Em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, em trevas e abismo. As 4 condições piores que a terra pode chegar. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí foi o dia primeiro, né? Tarde e manhã. Por que tarde e manhã não fala da noite? Porque onde Deus está, não tem trevas. Não tem noite. É muito importante isso aí você entender. Ok? Mas que luz que é essa? Aquela luz é Jesus. Isso está em João capítulo 1. Como que eu sei que é Jesus? Porque o sol e a lua e as estrelas vai ser criado no verso 14, 15 e 16 do livro de Gênesis capítulo 1. Mas não estamos na aula de criação, então vou ficar devendo isso para vocês agora. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. João capítulo 1, o verso 1. E vou colocar o verso 2, meus amigos, olha só, já achei o ancião de dias, ok, que é o pai, já achei aqui o verbo que é o filho, que você conhece como filho, em João 1, do 1 ao 20, agora tem que achar o vínculo da paz, Jesus disse assim, eu estou no Pai e o Pai está em mim, quem vê a mim, vê ao Pai, quem vê ao Pai, vê a mim, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como que é isso? Quem mantém essa ligação? Se o Pai estava no céu e Jesus estava na terra, o Espírito Santo que mantinha a unidade. Lembra? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como uma pomba e repousou sobre Jesus. Então, entre o Pai, que é o ancião de dias, e o Filho, que é o Verbo, existe o vínculo da unidade, que é o Espírito Santo. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, o meu Espírito eu entrego a Ti. O Espírito Santo voltou para o Pai. Lembra disso? Aí ele disse assim, antes dele ir para a crucificação, ele disse para os seus discípulos, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Então quando ele chega e assenta no trono, o Espírito Santo sai das rodas que estavam nos pés dos querubins, lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, vamos passar por essa aula, e ele desce em Atos capítulo 14, e enche a igreja de maneira plena, algo extraordinário ali que Deus fez. Ok? Vamos achar então o vínculo da paz? Vamos lá? Efésios não. Deixa eu achar um texto aqui para vocês. Acho que é Efésios mesmo. Vamos para lá. Florinda Rosa Bernardes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua vida. Estou precisando ir na casa do pastor Gino. Estou devendo essa visita. Fazer uma oração por ele. Vamos a Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos agora anotar sobre o vínculo da paz. Tá bom? Vamos lá. Então estamos aprendendo aqui, que Deus ele é espírito,
né? Que tem 3 almas: a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Ok? Olha só. Então, no ovo, é como se eu fazendo uma analogia para você entender, no ovo. Então, o ovo ele tem alguns elementos. O ovo ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Não é assim, não? Então, é como se fosse um ovo com 3 gemas. As 3 gemas seria na analogia, para você entender, se descer no nível, seria as 3 almas, né, da divindade. A clara é o que mantém a unidade, é o espírito. E a casca, agora é o corpo, né? É o corpo. Né? No Antigo Testamento, Deus era dicótomo, era de 2 partes. No Novo Testamento, Deus passou a ser tricótomo, porque Deus não tinha corpo físico. Deus é uma luz inacessível. Você lê isso no livro de Apocalipse, capítulo 4, né? Que Deus ele é luz, e nele não há sombra nem variação alguma. Isso também está em Hebreus, né? Então, só que Deus é uma luz inacessível. Então, ele não tinha corpo físico. O corpo físico dele foi gerado no ventre de Maria. Agora você tem o corpo físico dele, ok? Vamos tratar esse assunto aí. É um assunto muito extraordinário que tem que ser tratado com muito amor e carinho. Tá bom? Vamos lá? Deixa eu ver que hora que é, meus irmãos, que daqui a pouco eu tenho que subir para o monte. E hoje tem monte. Vai ser bênção de Deus aí o monte. Ok? Vamos lá? Karina, Cristiane, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Efésios capítulo 4, verso 1. E rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamado, com toda a humildade. Olha só. Então, é para andar como é digno da vossa vocação. Tá? Então, você foi vocacionado para ser santo. Então, você tem que andar com dignidade para ser chamado uma pessoa santa, temente a Deus. Né? E como que uma pessoa santa anda? Com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Você não suporta ninguém muitas vezes, rapaz. Você nem se suporta a si mesmo. Como você quer ser uma pessoa humilde, que tenha mansidão e seja longânimo? O que é uma pessoa humilde? Humildade é você ter poder e saber, e viver como se não soubesse, não pudesse, não tivesse. Isso é uma pessoa humilde. Tá bom? Não confunda humilde com uma pessoa lambão, né? Uma pessoa simplória, uma pessoa que veste um chinelo havaiano, um preto e um azul, né? Uma roupa rasgada. Isso não é sinal de humildade. Tem gente que anda descalço, né? Com a roupa toda rasgada, mas o coração dele é rancoroso, é soberbo, né? Ele tem uma vaidade ali que às vezes ele nem colocou para fora, né? Então a humildade é você ter poder e saber, e viver como se não soubesse, não tivesse e não pudesse. Vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito. Olha só. Procurando guardar a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Marca isso aí. Tá? Pelo vínculo da paz. Então, olha só. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, o vínculo da paz. Há um só corpo, que é o do Filho, e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tá vendo? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. Onde que nós vamos colocar esse texto aqui, ó? Que eu li para vocês, Efésios capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Meu Deus, né? Aqui, ó, Efésios, capítulo 4, o verso 1 ao verso 4. Anote aí, que é muito importante esse texto. Ok? Muito importante mesmo. Vamos lá. Agora temos uma outra tridimensionalidade. Deixa eu ver. Temos outra tridimensionalidade aqui, para me explicar para vocês. Qual que é a tridimensionalidade? Do Hades. O Hades ele era tridimensional. Então temos aqui, ó, o planeta Terra, vou colocar de azul, né, que é o planeta Água. Nós falamos planeta Terra, né? Alguns falam, poderíamos chamá-lo de planeta Água, não planeta Terra, porque 70% é água. OK, os outros 30% é terra. É lógico que isso na superfície, né, para entender. Vamos lá, então? Então, no centro espiritual da Terra, temos um lugar chamado Hades.
tá? Aqui no centro espiritual da Terra temos um lugar chamado Hades. Esse lugar aqui, ó. O Hades, ele tinha, ó, deixa eu colocar de verde para você entender, o seio de Abraão, o seio de Abraão, o seio de Abraão, tá bom? E temos, hoje tínhamos, tá? Hoje não tem mais. Temos, aqui ó, o lugar de tormento, deixa eu colocar de vermelho, então vou colocar em negrito, olha só, aqui ó, o lugar de tormento, e temos aqui ó, o abismo, abismo, bemudo, né? O abismo, ok? Então temos aí ó, o Hades, Hades. O nome disso aqui ó, é Hades. Hades. Aqui é a terra. Aqui é a terra. Aqui é a terra. Aqui ó, é o primeiro céu. Aqui é o segundo céu. E aqui é o terceiro céu. Terceiro céu. Vamos lá então? Vamos ver se dá para explicar isso aqui. Se não dá, eu vou parar por aqui. Deixa eu ver que hora que é. 1h06 já de live. Tá? Olha só, eu vou parar por aqui, porque aí depois eu vou estar explicando sobre toda essa trajetória aqui em Lucas 16, tá bom? Vou explicar isso em Lucas 16 e Lucas 8. Lucas 8. Eu convido você para a próxima aula. A gente está ministrando sobre esses assuntos aqui. Lucas 16 e Lucas 8. Ok? Deixa eu aqui parabenizar e saudar alguns irmãos que estão conosco. Meus irmãos, foi um prazer incomensurável estar aqui mais uma vez. Amanhã estaremos ali na Conexão com Deus, do pastor Danilo Bonifácio, a página Conexão com Deus. Nos siga lá. Se não me falha a memória, será às 20 horas. Pode ser que eu esteja republicando, compartilhando a live dele aqui nessa página. Eu agradeço você que esteve conosco até agora. É uma honra, todos vocês. O pastor Fernando aí esteve com a gente, Karina, o Márcio, a minha mãe, aí a Cecília, todos os demais irmãos. Você que está aí pela primeira vez, diga seu nome, Saúde aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nos acompanha, siga essa página. Sempre estaremos aqui ministrando uma aula direto ao seu coração. Você que quer entrar no nosso grupo, Liformandos 2023, procure meu WhatsApp aí na página. Em algum lugar da página você vai encontrar o WhatsApp, você me manda um WhatsApp aí e eu te envio o link do nosso grupo, Temos ali mais de 70 pessoas no grupo, o evangelista também está bem. Aí a gente vai adicionar vocês ali no grupo, ok? Um abraço aí para os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e fique com Deus. Vamos fazer uma oração então? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nós entramos na Tua presença, ó Deus, mais uma vez para Te agradecer, meu Pai, por essa aula, onde o Senhor se fez presente, onde tudo deu certo aqui, ó Deus, onde os irmãos estiveram conosco até agora, meu Pai, mais uma hora de aula, onde o Senhor falou, meu Deus, aos corações dos irmãos. Que o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando a todos de maneira especial e acendendo a chama do Teu Espírito, meu Deus, sobre a vida de todos, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Envia alunos para que possam estar estudando conosco. Homens e mulheres interessados na Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Você diga amém aí, tá bom? Beijão no coração. Vou desligar agora, tá? Vou tirar foto e vou mandar lá no grupo.